Seja bem-vindo ao nosso curso de informática aqui no Pensar Curso. Nesta primeira aula, vamos falar sobre a história dos computadores, desde os primeiros dispositivos de cálculos até as primeiras ideias de máquinas programáveis. Afinal, os computadores modernos não surgiram do nada. Houve uma longa evolução cheia de desafios e descobertas e inovações que nos trouxeram até aqui. Então prepare-se para essa viagem no tempo, porque hoje vamos entender como tudo começou. A necessidade de calcular números rapidamente sempre existiu. No início, a humanidade utilizava contagem manual, mas conforme as sociedades cresceram, isso se tornou inviável. Foi então que surgiram os primeiros dispositivos mecânicos de cálculo, como o ábaco, que existe há mais de 2.500 anos. O ábaco foi usado por civilizações como os babilônios, egípcios e chineses, permitindo somas e subtrações rápidas. Mesmo sendo um método simples, ele já ajudava a organizar cálculos em comércios e construções. Mas a humanidade precisava de algo ainda mais avançado. No século XVII, a ciência começou a dar grandes saltos. Foi então que o matemático francês Blaise Pascal inventou a Pascalina, a primeira calculadora mecânica automática. A Pascalina funcionava com engrenagens e conseguia somar e subtrair números rapidamente. Essa ideia foi aprimorada por outro gênio da época, Gottfried Wilhelm, que criou uma máquina capaz de multiplicar e dividir também. Esses inventos marcaram o início da automação de cálculos, reduzindo os erros humanos. Mas ainda havia um grande problema. Essas máquinas não eram programáveis e elas faziam apenas as operações para as quais foram construídas. Antes dos computadores, a primeira ideia de programação veio de um lugar inesperado, que foi da indústria têxtil. Em 1801, o francês Joseph Merr, o Jacquard, desenvolveu um tear mecânico revolucionário que utilizava cartões perfurados para controlar os padrões dos tecidos. Cada cartão tinha furos em posições específicas que indicavam ao tear como deveria movimentar os fios. Essa inovação permitiu a produção em larga escala de tecidos complexos e serviu de inspiração para os primeiros computadores programáveis. Agora imagine se essa ideia pudesse ser aplicada a máquinas de cálculo. Pois foi exatamente isso que aconteceu. Agora entramos em um dos momentos mais importantes da história da computação. O trabalho de Charles Babbage, um matemático britânico do século XIX. Babbage percebeu que os cálculos mecânicos ainda eram muito limitados, pois cada máquina era projetada para resolver apenas um tipo de operação. Foi então que ele projetou a máquina analítica, o primeiro conceito de um computador programável. A máquina analítica tinha uma unidade de processamento, uma memória para armazenar números e utilizava cartões perfurados para programar diferentes tipos de cálculo. Isso significa que, ao invés de ser apenas uma calculadora física, ela poderia ser programada para resolver diferentes problemas. Infelizmente, por limitações tecnológicas da época, a máquina analítica nunca foi totalmente construída, mas suas ideias foram revolucionárias. Agora, não podemos falar da máquina analítica sem mencionar uma das mentes mais brilhantes da história, Ada Lovelace. Ada foi uma matemática e escritora britânica que enxergou o verdadeiro potencial da máquina analítica. Enquanto muitos viam a máquina apenas como uma calculadora, Ada percebeu que ela poderia ser programada para resolver qualquer tipo de problema. Ela criou o primeiro algoritmo para ser executado por uma máquina, sendo considerado a primeira programadora da história. Ada também previu que no futuro as máquinas poderiam manipular não apenas números, mas também palavras, imagens e até música. E não é exatamente isso que os computadores fazem hoje em dia? Nos anos 1930 e 1940, os cientistas começaram a experimentar novas formas de computação, substituindo os mecanismos mecânicos por sistemas eletromecânicos. Um dos primeiros exemplos foi o Harvard Mark I, construído por Howard Aiken em 1944. Ele era um enorme computador de 16 metros de comprimento, pesando cerca de 5 toneladas e utilizava relés eletromecânicos para realizar cálculos automaticamente. Embora fosse mais rápido que qualquer outra máquina anterior, o Mark I ainda era lento e barulhento, levando vários segundos para completar operações simples. Mas ele abriu caminho para o desenvolvimento dos primeiros computadores, totalmente eletrônicos. E foi assim que surgiu, em 1946, o ENIAC, considerado o primeiro computador eletrônico de propósito geral. O Electronic Numerical Integrated and Computer, ou simplesmente ENIAC,
foi desenvolvido nos Estados Unidos para realizar cálculos militares. Ele ocupava um espaço gigantesco, com mais de 27 toneladas e quase 18 mil válvulas eletrônicas, que aqueciam tanto que precisava de sistemas de refrigeração enormes. Mesmo assim, o ENIAC ele era 1000 vezes mais rápido do que qualquer máquina mecânica da época. Mas havia um problema para programar o ENIAC. Era necessário conectar e desconectar cabos manualmente, o que tornava o processo muito trabalhoso. Foi então que surgiu uma inovação fundamental para a computação moderna, a arquitetura de von Neumann. O matemático John von Neumann percebeu que, em vez de conectar cabos para programar, um computador seria mais eficiente armazenar os programas na própria memória da máquina. Esse conceito levou ao desenvolvimento dos primeiros computadores com memória interna e linguagens de programação. Agora os programas podiam ser escritos em códigos e armazenados digitalmente, permitindo uma flexibilidade muito maior. E foi essa mudança que possibilitou o surgimento dos primeiros computadores comerciais. Com a nova arquitetura, os primeiros computadores começaram a sair dos laboratórios e serem utilizados por empresas e governos. O UNIVAC One, lançado em 1951, foi o primeiro computador comercializado em larga escala. Ele foi utilizado para fins como cálculos contábeis, previsões econômicas e até eleições presidenciais nos Estados Unidos. Esse foi o primeiro passo para a popularização dos computadores. Mas havia um problema: esses computadores ainda eram gigantescos e muito caros, acessíveis apenas para grandes corporações e governos. E foi só com o desenvolvimento dos transistores que os computadores começaram a se tornar menores, mais baratos e mais eficientes. Na década de 1950, os transistores substituíram as enormes válvulas eletrônicas, revolucionando completamente a computação. Os transistores eram menores, mais rápidos e consumiam menos energia, permitindo a criação de computadores mais compactos e acessíveis, que nem esse aqui. Isso levou à criação dos mainframes, computadores utilizados por empresas para processar grandes quantidades de dados. E não demorou muito para que o próximo grande avanço acontecesse, o surgimento dos microprocessadores, que dariam origem aos computadores pessoais. Na década de 1970, os computadores ainda eram grandes, caros e restritos a ambientes corporativos. Mas em 1971, a empresa Intel, que eu acho que você deve conhecer, lançou o Intel 4004, o primeiro microprocessador comercial do mundo. O que tornava esse chip tão especial? Antes dele, os computadores eram montados com várias peças separadas e ocupando muito espaço. Já o microprocessador condensava toda a unidade de processamento em um único chip de silício. Isso tornou os computadores menores, mais acessíveis e eficientes, abrindo caminho para o desenvolvimento dos primeiros computadores pessoais. Com os microprocessadores, os primeiros computadores pessoais começaram a surgir. O Altair 8800, lançado em 1975, foi um dos primeiros PCs a ser vendido comercialmente. Apesar de não ter tela nem teclado, ele era revolucionário para a época. Os usuários precisavam inserir comandos em linguagem binária, usando interruptores, e os resultados eram exibidos por luzes de LED. Mesmo sendo difícil de usar o Altair, foi um grande sucesso entre entusiastas da computação. E foi justamente a partir desse modelo que duas figuras importantes entraram na história: Bill Gates e Paul Allen. E eles desenvolveram um interpretador da linguagem BASIC para o Altair 8800, tornando o computador mais acessível para programadores. E foi assim que nasceu uma pequena empresa chamada Microsoft. Nessa mesma época, dois jovens empreendedores, Steve Jobs e Steve Wozniak, estavam criando um computador diferente, o Apple One. O Apple One, ou Apple I, lançado em 1976, já vinha com um teclado embutido e podia ser conectado ao monitor. Pouco depois, a Apple lançou o Apple II, ou Apple II, um dos primeiros PCs a conquistar o mercado de massa. Ele era compacto, tinha uma interface mais amigável e permitia o uso de disquetes para armazenar dados. E a partir desse momento, os computadores começaram a se popularizar rapidamente. Em 1981, a IBM entrou no mercado de computadores pessoais, com o IBM PC, que revolucionou ainda mais a indústria. O diferencial do IBM PC era a sua arquitetura aberta, permitindo que outras empresas criassem computadores compatíveis com ele. Isso gerou uma explosão no mercado de PCs, com diversas empresas produzindo máquinas cada vez mais acessíveis. E foi nesse momento que surgiu a necessidade de sistemas operacionais,
mais robustos para facilitar o uso dos computadores. Para que os computadores se tornassem realmente populares, era necessário um sistema operacional que facilitasse a interação do usuário. E foi aí que a Microsoft lançou o MS-DOS, um sistema baseado em comandos de textos que rodava na maioria dos PCs da época. Mas para muitos usuários, o MS-DOS ainda era complicado. Foi então que, em 1985, a Microsoft lançou o Windows 1.0, introduzindo uma interface gráfica mais intuitiva. Agora, em vez de digitar os comandos, os usuários podiam clicar em ícones e janelas, tornando o PC muito mais fácil de usar. E essa evolução na interface foi fundamental para a explosão dos computadores pessoais no final dos anos 80 e início dos anos 90. A partir dos anos 90, os computadores se tornaram parte essencial do dia a dia. Com o avanço da tecnologia, surgiram notebooks, computadores mais potentes e, eventualmente, os dispositivos móveis que usamos hoje. E tudo isso só foi possível por causa de uma longa evolução que começou lá atrás, com as primeiras máquinas de cálculo e os primeiros computadores eletrônicos. Agora que entendemos toda essa história, estamos prontos a aprofundar nossos conhecimentos na informática moderna. E assim concluímos nossa primeira aula sobre a evolução dos computadores. Nessa jornada, vimos desde os primeiros dispositivos de cálculos até a revolução dos microprocessadores e a popularização dos PCs. Agora que entendemos essa base histórica, na próxima aula vamos entrar nos conceitos fundamentais da informática e no funcionamento dos computadores modernos. Então, obrigado por assistir e até a próxima aula aqui no Pensar Cursos. Gostou dessa aula? Acesse pensarcursos.com.br e aproveite mais de 2.200 cursos completos e gratuitos como esse.